Olá, boa noite. Chamando todos os Bíblia fora da caixa. Alô, chamando todo mundo que curte o Bíblia fora da caixa para curtir a live com a Joyce Viana, que vai falar sobre realidade ampliada. A gente vai se conectar no canal Bíblia fora da caixa. E aí, Gregório? Boa noite. Beijo, querido. E agora, Joyce, cadê você? Oi, Joyce. Chamando todo mundo para curtir Joyce Viana na live de hoje no Bíblia Fora da Caixa. Imperdível. E... Joyce, eu já tô lá, viu? Não sei, eu já tô meio assim. Não sei porquê. Oi, Ostana. Ostana, quero uma live contigo, hein? Ostana vai falar. Nós duas vamos debater, Ostana. Vamos falar sobre a importância da cerveja para a sociabilidade do bibliotecário. Vamos falar sobre cerveja, Austin. Bora, a gente falar sobre nossas experiências ébrias. Austin, é pensar fora da caixa, sabia? Se tu pensar bem, a pessoa tem vergonha de beber, não sei por quê. Ora, beber é uma coisa tão saudável. A gente bebe com moderação, ninguém fica embriagado. Oi, gente! Oi, só convidando todo mundo aqui que curte meu perfil ir para o Bíblio Fora da Caixa, que hoje a palestra é com a Joyce Viana. Vai já começar. Ela vai estar falando sobre a sua experiência monográfica no curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Acho que foi em 2016 que ela defendeu. E hoje ela é mestranda da Universidade de São Carlos, de São Paulo. Ela está prestes a defender a sua dissertação. Tá, Ustana? Te Oi. aguardo. Oi, Djaldo, o som tá bom? Tá me vendo? Tá, tá. O som tá, mas a tua imagem não, para variar. Tenta de novo. Oi, Alan. Beijo, meu querido amigo. Alan também é uma proposta de palestra com a gente no canal Bíblia Fora da Caixa. Oh, pelo amor de Deus, tomara que dê certo hoje. Porque senão a gente vai ter que ir para teu perfil, Joyce. Né, Joyce? Oi. Oi. Tá chegando teu áudio, E a mas imagem? nada. Ah, pra mim aqui tá aparecendo a minha imagem. Eu vou tentar ver aqui pelo meu perfil a live da gente. Tá. E agora, chegou minha imagem? Olha, eu não tô vendo. Para mim, pessoal, tem alguém aí além de Joyce? Peraí, eu não tô vendo aqui, Joyce. Não dá como começar da minha, não. Aqui, deixa eu ver aqui. Não, Joyce. Não, não parece não, Joyce. Terezinha Guiar, minha flor. Seja bem-vinda.
Hoje eu tô toda E florida. agora? Agora apareceu nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Nossa, cabelo O molhado som, hoje. o som tá O som indo tá, tranquilo? A imagem tá, também? tá bom. Tá ok. Olha aí, ó. Ah, sim, sim. Ei. Que bom. Muito bem. Joyce, já são 19h03. Tá, Espera um pouco, um pouco para mais público, né? tá ok. E aí a gente começa a falar, Tá ok. tá? Alan Constante, tá Olha, aí. Thaís! Oi, Thaís! Reni, Conheço ela. sejam bem-vindos e bem-vindas. Gleice Vamos também lá, entrou. gente. Olha o Paulo! Oi, Paulo! Vamos lá, gente. Vamos entrando, vamos lá. Vai ser uma conversa bem A nossa descontraída. entrevistada de hoje é a criadora desse perfil, Joyce Viana. E aí, como falar com a criadora do perfil e entrevistada de hoje? Oi, Ellen. Lenilza chegando. Sandra, Marco Antônio, seja bem-vindo, Marco Antônio. Eu vou avisar aqui Oi, no Sandra. grupo que já começou. Oi. Nossos amigos daqui de São Carlos, que a gente conheceu. A Sandra, o Paulo, o Miguel, a Thaís. Vamos lá, gente. E Marco Antônio, tu não, não quer Marcos participar Gomes. de uma live? Marco Antônio, ele é bibliotecário do IFMA, São José de Ribamar, Hum, e é doutor. É isso, Marco Antônio? Eu conheço as pessoas assim, mas eu não consigo virar assim o doutorado. Um problema terrível. Mas faz parte, são muitas pessoas. a gente tem que mostrar a biblioteconomia do Maranhão. Verdade? Janailton entrou também. Boa noite, Janailton, que foi nosso palestrante. Boa noite, Jana. O Marco Antônio é doutor em informática e educação. Muito bom. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também, né? Isso mesmo, que tu vai falar sobre realidade aumentada. Isso. Ó, Joyce aqui, ó. O cabelo natural e eu chamo Vamos aqui. lá, gente. Vamos ir. Djalma, você pode ir falando um pouco mais do canal, Bom, das gente, palestras da próxima dias. o canal foi criado, como eu disse no início, foi criado pela Joyce. Vou baixar aqui o meu celular. E ela pretendia colocar. Não sei o que é que tá dando eco, não tá? Algum problema? Neto Ramos. Esse perfil, essa página aqui no Instagram, para trazer bibliotecários, apresentar bibliotecários que têm ideias inovadoras, que trazem uma visão diferente da biblioteca a nível local, né? E com o período da quarentena, nós tivemos a ideia de começar essas lives para mostrar bibliotecários que nem
estão assim tanto na mídia, né, nos grandes circuitos do Sul-Sudeste e aqui do Nordeste, que quase a gente não vê assim pelo Sul, e trazer esses bibliotecários para falar das suas experiências, experiências acadêmicas, que também são muito importantes. Ontem foi o Maurício Moraes, que falou sobre catalogação. Tivemos também o Janailton, tivemos o Manuel Messias, tivemos a Elani e tivemos também a professora Miri Ferreira. Amanhã nós teremos a professora Leoneide falando sobre literatura infantil com personagens negras. Aí teremos a Michele Pinto, que vai falar sobre o clube de leitura no ambiente escolar. Tem também a Jéssica Brito, que vai falar a experiência dela profissional na Imperatriz. Temos o Alex Leal, que vai falar sobre a deficiência auditiva, a experiência dele, né, como bibliotecário, no ambiente em que tem pessoas com deficiências auditivas. Depois, no domingo, nós teremos o Silvestre, que vai falar sobre gamificação em ambiente escolar. E aí, para frente, é só palestra muito melhores ainda, porque é muita coisa para ser conversada. Então, Joyce, a gente já vai para casa dos 10 minutos. Estou te avisando que tu tem 20 minutos para começar, para falar todo o teu percurso acadêmico e a pesquisa em si da tua monografia. Janailton vai ficar me passando as informações aqui, das perguntas, contribuições, sugestões de leitura, acréscimos, e eu vou te repassando no decorrer da sua apresentação, só levantando o dedo assim quando eu for te interromper, tá? Você já conhece como é. Então, Tá bom. então pode começar, à vontade. Tá bem, obrigado. Obrigado, Djalma, obrigado à equipe Bíblio Fora da Caixa, ao Janailton também, que ajuda muito ajuda muito na idealização do nosso perfil aqui no Instagram e também no YouTube, tá bom, gente? As lives estarão disponíveis lá no YouTube para vocês assistirem posteriormente. Bem, gente, o meu nome é Joyce Viana, eu sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. Estou fazendo mestrado em Ciência da Informação aqui na Universidade Federal de São Carlos, então no momento estou em São Carlos, concluindo meu mestrado, eu defendo ele daqui a 3 semanas praticamente, né? No próximo mês. E hoje eu vou falar, durante a minha graduação em Biblioteconomia, eu participei do PET, que foi já até comentado aqui nas lives, o Programa de Educação Tutorial, tendo a professora Meire como tutora, como exemplo de pesquisadora. Participei também, fiz uma iniciação científica também com ela, auxiliando na pesquisa Retrato da Leitura no Maranhão. E essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, eu desenvolvi ela durante a minha graduação, né? Foi o meu produto monográfico, tá bom? E ela partiu, enquanto na minha graduação, eu participava de bastante eventos, como monitora e outras coisas. E em um desses eventos, eu pude conhecer o Labcom, que é um laboratório de comunicação, na pessoa do professor Márcio Carneiro. E nos eventos que ele promovia, por exemplo, na Feira do Livro e em outros eventos, ele utilizava muito realidade aumentada durante as suas apresentações. Então, ele tinha um laboratório de comunicação, por exemplo, ele falava muito da história de São Luís, né? São Luís do Maranhão, que é uma cidade histórica, tem mais de 400 anos. E aí ele sempre mesclava aquilo que as pessoas estavam vendo, aquela ilustração que tinha no espaço físico, e ele ilustrava com um objeto virtual, que a gente acessava a partir de tablets que ficavam disponíveis durante todo o espaço para você ver qual era aquela informação a mais que ele tinha adicionado sobre aquelas ilustrações. E isso me despertou muito interesse, então eu achei uma ideia muito incrível para a época, né? 2016, eu defendi a monografia em 2017,
E aí eu achei isso muito interessante. Eu fiquei pensando, nossa, a gente podia levar isso para nossa área, né, para biblioteconomia. Eu lembro que eu, Djalda, Dulce, a gente participava, Ellen, né, Janailton, de muitos eventos onde a gente promovia a leitura. Então a gente fazia contação de histórias, a gente se vestia de personagens, né, para contar as histórias, para entreter as crianças, até os adultos que estavam presentes. E eu achei muito interessante. Nossa, seria interessante se a gente pudesse fazer essa aplicação em realidade aumentada na leitura, porque dessa forma a gente conseguiria incentivar mais esses alunos a ler, né, a motivá-los mais ainda. Então, como eu fiquei muito interessada, eu levei essa proposta para minha monografia. E a minha monografia ela tem como título Tecnologias Imersivas no Incentivo à Leitura, uma proposta em realidade aumentada. Então, a minha pesquisa, ela buscou, um dos objetivos dela era apresentar alguns fundamentos, alguns conceitos e algumas aplicações de tecnologias imersivas. Então, a gente tem aí realidade virtual, realidade aumentada, jogos online e muitas outras coisas. Então, a minha proposta era apresentar os fundamentos deste e, como objetivo específico, era discutir os conceitos de realidade aumentada, isso num contexto da biblioteconomia, mapear as principais plataformas que tinham de desenvolvimento em realidade aumentada e, claro, plataformas gratuitas, né, open source, e propor um exemplo de aplicação em realidade aumentada. Então, eu tive esses três como objetivo e no final propor um produto que foi o livro A Borboleta Azul, da autora Lenira Almeida, que está disponível em domínio público. Então, a proposta também foi utilizar tudo aquilo que estava disponível gratuitamente para nós. Quando eu falo nós, eu quero dizer bibliotecários, eu estou querendo dizer pedagogos, professores, nós enquanto irmãos, tios, pais. Então, utilizar de ferramentas que estavam disponíveis para que a gente pudesse utilizar para incentivar aqueles que estejam tanto no nosso local de atuação, né, onde a gente está trabalhando, seja os que estão dentro de casa junto conosco. Então, a proposta era utilizar desses para incentivar a leitura. Bem, e entrando agora na pesquisa, eu trouxe aqui alguns dados que a gente tem. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi realizada pela Milward Brown Brasil, que é um instituto de pesquisa ad hoc, né? Ou seja, são pesquisas personalizadas que ela desenvolve. E numa pesquisa que ela fez, ela mostrou que crianças brasileiras entre 4 e 12 anos são as que mais acessam a internet no mundo. As crianças brasileiras entre 4 a 12 anos são as que mais acessam a internet no mundo. E essas crianças ficam mais de 13 horas por semana online. E o entretenimento é o que mais as anima e o maior tempo que elas passam na internet é com jogos e similares. Então a gente vê aí que as crianças, né, até porque o intuito dessa primeira parte da pesquisa foi fazer uma aplicação em um livro de literatura infantil, e o público está mais ou menos nessa faixa etária. Então a gente vê que as crianças já estão disponíveis, já estão acessando a internet. A geração atual, né, a geração que veio depois da gente, ela já nasce nesse contexto. Então é necessário que nós, os profissionais, possamos utilizar dessas ferramentas que estão disponíveis ao nosso, como se fosse utilizar dessas ferramentas ao nosso alcance para conquistá-las mais ainda, principalmente no incentivo à leitura. Qualquer pergunta a gente pode mandar aí que depois eu dou Tem uma uma resposta, tá bom? contribuição aqui da professora Leoneide. Ela teve a oportunidade de orientar a monografia da Valéria Pacheco, lembra dela? Lembro sim, Sobre lembro. realidade aumentada como um incentivo à leitura. Foi uma experiência muito interessante. Sim, sim. Eu lembro que na época que eu estava fazendo a minha monografia, eu lembro da Valéria, a gente estava fazendo praticamente no mesmo período.
E eu lembro quando ela me falou que também estava estudando realidade aumentada, eu fiquei muito feliz porque, primeiro, eu tinha pesquisado no departamento de biblioteconomia, não tinha nenhuma pesquisa que estava relacionando diretamente à realidade aumentada. E quando eu vi que a Valéria também estava estudando, eu fiquei muito feliz. Nossa, que bom, não é só eu. Fiquei muito feliz com a pesquisa dela e a parabenizo porque é, na época que a gente desenvolveu, a realidade aumentada no incentivo à leitura, ela ainda estava crescendo, surgindo aos poucos. Então, a gente tinha muito pouca literatura que relacionasse esses temas. Então, foi muito difícil encontrar literatura científica na área de biblioteconomia que pudesse relacionar isso naquela época. Hoje, graças a Deus, já tem um pouco mais. Mas Até os naquela época próprios foi difícil. livros, eu lembro que a Valéria, uma vez a gente estava conversando sobre, até os livros que para comprar, adquirir, era na Amazon, era a maior dificuldade. Ela conseguiu um ou outro, com muita dificuldade, mas felizmente ela conseguiu apresentar a monografia dela. O Sim. Marco Antônio está perguntando aqui, por que o título Realidade Aumentada? Da palestra? Na monografia, sei lá, a temática. Por que o título Realidade Aumentada? Ou explicar o que é a realidade aumentada, né? Isso. Obrigado, Manuel. Marcos, não é isso? Foi o Marco Marcos? Antônio. Acho que foi o Marco Antônio Ele botou pela aqui, tem a ver com o pergunta. alcance? Isso, vamos chegar lá. Por que, que o título e por que o título é realidade aumentada? Porque assim, nas tecnologias imersivas existem dois tipos que eu vou chamar aqui de realidade. Na verdade, existem dois tipos, de realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade virtual é quando o usuário, vamos supor, eu estou totalmente imersa no ambiente virtual. Então, vamos supor, nós temos aqui. Eu acredito que vocês já ouviram falar de cardboard, certo? Que são os óculos que a gente encaixa o celular e você coloca nos olhos e você consegue entrar dentro de um ambiente virtual que já foi previamente construído. E a realidade aumentada, você não está inserido dentro do ambiente virtual. Você está no seu ambiente normal, no seu espaço físico normal e objetos virtuais são adicionados no seu ambiente. Por isso que é realidade aumentada. Tem essa diferença. A realidade virtual, o usuário está totalmente imerso no ambiente virtual. Ele não consegue perceber o seu ambiente local. E na realidade aumentada é meio que o contrário. É o objeto virtual que está inserido no seu ambiente. Então, vamos supor aqui. Tá aqui eu, Joyce, e eu pego... Vamos supor que essa garrafa, ela não está aqui de verdade. Então, tá aqui o meu ambiente real e vamos supor que a garrafa seja um objeto virtual que eu criei e só é possível que eu veja através desse celular, dessa câmera. Então, essa é a realidade aumentada, eu sobrepor uma imagem, um objeto virtual no mundo real. Beleza, vamos lá. Então, dando continuidade. A minha pesquisa, o diferencial da minha pesquisa para a pesquisa da Valéria foi porque eu busquei quais eram os aplicativos que estavam disponíveis gratuitamente e que me desse a possibilidade de criar esse ambiente virtual. Então, eu utilizei, na época da pesquisa, o aplicativo Aurasma. Infelizmente, atualmente, ele não está mais disponível, mas ele era um aplicativo desenvolvido pela HP e ele tinha disponível tanto em aplicativo quanto para desktop. Então, você baixava esse aplicativo no seu celular e você fazia as suas auras. O que são auras no Aurasma? É quando você faz a junção do ambiente real com o ambiente virtual. Então, você tem uma aura, tá ok? Uhum. Isso. Vamos ver o que mais. Se tiver mais perguntas, pode mandando, tá, Djalda? Ó, o Eric André perguntou aqui. Eric André, que é de Belém do Pará. Ele perguntou: a Sim. realidade aumentada pode trabalhar em sintonia com o blockchain? Quem foi que perguntou? Eric André. Eric, eu não sei te falar se pode ser trabalhado. Eu acredito que sim, mas eu não tenho essa certeza para te responder isso.
Tá bem? Bem, gente, vamos O lá. Antônio fez mais uma pergunta. As TICs têm esse objetivo? As tecnologias? Aham. Isso. Olha, eu acredito que sim. Primeiramente, porque nós, enquanto bibliotecários, enquanto profissionais, onde a gente tem como objeto a informação, caminhado. Então, a gente vê hoje que é muito... Claro, se a gente for comparar 10 anos atrás, hoje é muito mais fácil uma pessoa ter acesso à internet. Uma pessoa ter um telefone, ter um tablet. Eu sei que ainda não é a realidade de todos, ou da maioria, mas muita gente já tem disponível essas tecnologias. Então, eu acredito que o bibliotecário, o cientista da informação, ele tem que utilizar essas ferramentas como um aparato na sua atuação. E, principalmente, no incentivo à leitura. Porque teve uma outra pesquisa também que mostra, essa foi uma pesquisa do Ibope, no ano de 2009, eu sei que não está muito atualizado, mas no ano de 2009 já era um agravante que dizia assim que 45% da população não... certo. 45% da população não tinha lido nenhum livro ao ano. Não leu sequer um livro ao ano. E desses 45, quando foi questionado, por que você não leu um livro? O que aconteceu? 53% deles afirmavam que não tinha interesse. Que simplesmente não tinha interesse em estar pegando um livro, seja um livro físico, seja um livro digital, para estar lendo. Então, nós, como profissionais que trabalhamos nessa área, a gente também tem esse papel de incentivar o nosso usuário a ler, de motivá-lo eles a ter essa prática de leitura. Então, por isso, da proposta da realidade aumentada, porque ela vai promover a leitura de uma forma interativa, de uma forma dinâmica, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o jovem, quanto para o adulto. Alguma coisa, Jovem, você ia falar? A Ustana Ferraz, bibliotecária do Instituto Federal de Tocantins, não entendeu o termo áurea. Aura, no caso. Aura? Explica novamente. Isso. Vamos lá, vou explicar para vocês. Então, o aplicativo Aurasma, ele utiliza dessa terminologia Aura, mas eu vou explicar o que é o conceito, e independente do aplicativo que você possa utilizar, você vai compreender, pelo menos eu vou tentar explicar, tá bom? Primeiro, um aplicativo de realidade aumentada, ele vai precisar eu posso dizer, de 3 itens, ou de 3 características para ele ser um aplicativo ou um software de realidade aumentada. Ele precisa ter marcadores, eu vou chamar aqui de trigger, ele vai precisar de marcadores. Desses marcadores, 2 tipos, o marcador referência e o marcador controle. Isso para eu chegar lá no aula, tá bom? O que é o marcador referência? Marcador referência é uma marcação que eu vou ter no meu ambiente real, que vai me servir de referência. Então, vamos supor, eu tenho aqui um símbolo do Instituto Federal, certo? Então, vamos supor que esse símbolo vai ser o meu marcador referência, ou seja, vai ser a minha indicação no mundo real. Guarda essa informação. Beleza. E eu vou ter um outro marcador, que é o marcador controle. Ou seja, o meu marcador controle vai ser o meu celular. Vai ser o aparelho eletrônico que eu vou utilizar para ler esse marcador. Certo? Guarda a informação. Beleza. O segundo item para um aplicativo de realidade aumentada vai ser os overlays. O que é o overlays? Vai ser um objeto virtual previamente linkado a esse marcador do meu mundo real. Então, o overlay vai ser o meu objeto virtual, que pode ser um vídeo, pode ser um objeto 3D, pode ser um áudio, que eu vou colocar, vou sobrepor sobre isso daqui. Isso no ambiente virtual. Beleza. E o último, que é a aura, que foi o que a nossa querida perguntou. A aura vai ser o objeto
em formato de realidade aumentada, ou seja, eu vou pegar o meu celular, que já tem um aplicativo, vamos supor, Aurasma aqui, eu vou sobrepor a câmera dele sobre essa imagem e ele vai me aparecer o objeto virtual que eu coloquei. Então, esse conjunto, essa união do objeto real, da marcação real, com o objeto virtual que eu coloquei, vai ser a aura. Acho que consegui ser clara? Então, a aura, ela vai ser a união do meu marcador no mundo real e do meu objeto virtual. Então, esse conjunto, eu tenho a aura, tá? Espero que eu Certo. tenha sido clara. Bem, vamos lá. Aí, gente, agora entrando para o livro que eu escolhi. Como eu falei para vocês, eu trouxe na minha pesquisa conceitos, eu trouxe vários exemplos de aplicativos, de softwares que utilizavam a realidade aumentada. E o livro que eu escolhi para fazer essa aplicação foi o livro A Borboleta Azul, que eu não vou ter nenhuma imagem dele aqui para vocês visualizarem. Mas tudo bem, eu posso estar colocando depois, tá bom? Então, eu peguei esse livro, ele é um livro ilustrado, tá? De poucas páginas. Então, como eu falei anteriormente, para eu fazer uma aplicação em realidade aumentada, eu preciso de um marcador, ou seja, lembrando aqui do símbolo do Instituto, eu preciso de uma marcação no mundo real. Então, como o livro, a biblioteca, Borboleta Azul, ele é ilustrado, cada página tem uma ilustração, eu utilizei a própria ilustração para ser o meu marcador no mundo real. Então, eu peguei, por exemplo, as páginas, a primeira página do livro, e eu sobrepus um vídeo que falava sobre a autora, quem era a autora. Vamos supor, eu peguei a ilustração da página 7 do livro, eu sei que era uma imagem nessa página, tinha uma ilustração de árvores, que era o caminho dessa borboleta, e eu peguei e coloquei a imagem de uma árvore. Travou aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? O que acessasse, ele poderia ver essas auras que eu construí, e ele só ia precisar do livro, que no caso ele poderia pegar o livro no domínio público, sobrepor com o próprio celular, com o aplicativo Aurasma, e ele ia conseguir ver essas auras que eu construí, mesmo eu tendo feito aqui no Maranhão, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia visualizar. Então, bem, depois que eu fiz... Oi? Travou um pouco, travou aqui também. E está tendo muito comentário de que travou. Agora voltou. Travou em que parte? O que eu tava falando? O que eu tava falando, gente, quando travou? Bem, eu vou repetir a última coisa que eu falei, porque eu não sei exatamente onde é que eu tinha parado, Mas tá? foi errado. Tá. Bem, o que eu Tem tinha uma dito pergunta foi... também do Eric. Pode É mandar. sobre o QR Code. Sim. O e-pose. É uma tipologia de realidade aumentada? Sim, o QR Code sim, é uma tipologia de realidade aumentada. Ele vai seguir isso que eu falei sobre o marcador referência. O QR Code, ele é o marcador referência. Mais alguma? A Josi falou aqui que tu parou no início da aplicação no livro. Isso. Onde Bem, voltando lá... Tá, voltando lá à aplicação no livro. Eu construí as auras em cima da primeira capa do livro, que foi sobre... eu coloquei um vídeo que falava sobre quem era a autora, né? Por exemplo, peguei também a ilustração da página 7, coloquei uma imagem de uma árvore em 3D, porque era um ambiente de floresta, onde a borboleta
passava. Então eu peguei e coloquei uma árvore ampliada. Sem falar que de outras ilustrações que eu também coloquei, que eu construí as auras, né? Mas uma outra coisa também que eu estava falando é que, independente de eu ter construído essas auras, essa aplicação em realidade aumentada aqui no Maranhão sobre um determinado livro, qualquer pessoa que estivesse em qualquer lugar do mundo e estivesse acessando o aplicativo Aurasma, ele poderia visualizar as auras que eu tinha construído. Ele só ia precisar dos marcadores de referência, que no caso, como eu utilizei o livro que estava disponível em domínio público, ele poderia imprimir ou deixar na tela do seu computador e sobrepor o aplicativo, que o aplicativo Aurasma, gente, ele era muito bacana e eu fiquei muito triste porque descontinuaram ele, porque você abria e aí você poderia colocar a sua câmera diretamente quando você abrir o aplicativo sobre a imagem. E ele ia ler essa imagem e reproduzir o que você tinha feito. Se você quisesse produzir o seu material, que a minha ideia da pesquisa era possibilitar com que qualquer pessoa pudesse também construir os seus objetos em realidade aumentada, você poderia utilizar os arquivos que tinham na biblioteca do Aurasmo. Então tinha muita coisa. A biblioteca do Aurasmo era muito rica em objetos tridimensionais, em vídeos, em sons, em imagens. Tinha muita coisa interessante. E você também podia fazer o upload. Então você, eu construí aqui um objeto 3D que eu quero utilizar. Então você fazia o upload e utilizava na sua aplicação. Era muito legal. Mais alguma pergunta? Uma contribuição aqui do Manuel Messias, nosso palestrante do segundo dia. Ele falou aqui, teve um amigo dele, bibliotecário do IFCE, que usou o QR Code para colocar nas etiquetas dos livros, e esses QR Codes levavam para um resumo dos livros e outras informações a mais. O Eric André, mais uma contribuição, ele diz assim, na UFPA, instituição onde ele trabalha, uma turma de alunos que fizeram um trabalho sobre realidade aumentada e na biblioteca que ele é gestor, tem QR Codes que remetem ao Facebook da biblioteca. O Manuel prossegue, o QR Code é como se fosse um código de barra mais evoluído. Isso, isso. Isso mesmo, gente. O QR Code, ele segue a mesma coisa que eu falei anteriormente sobre o marcador referência. Ele é o marcador referência daquele objeto que você quer retransmitir, que você quer sobrepor alguma informação adicional. E é muito interessante utilizar, e é muito bacana ver também que tem alunos, tem pessoas utilizando essa tecnologia nas bibliotecas, né? É muito interessante. Eu sei que eu estava revendo a minha pesquisa e eu identifiquei o trabalho de uma professora, que eu também fiquei muito feliz, que é do Instituto Federal do Piauí, bem aí do nosso ladinho de Jalda, na cidade de Picos. Ela desenvolveu um projeto que, desde 2012, só que ela publicou em 2018, né? Os resultados do projeto dela. Que os professores chegavam para ela e diziam assim, gente, os meus alunos sabem os cálculos, mas eles não sabem aplicar as fórmulas. Então, eles tinham vários alunos do ensino médio integrado, que estavam fazendo um curso de informática e que eles tinham conhecimento dos cálculos, mas não sabiam aplicar nas fórmulas, durante as provas e coisas do tipo. Então, o professor chegou para ela e disse, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E uma ideia que ela deu, e que foi o projeto que eles desenvolveram, foi utilizar a realidade aumentada no incentivo à leitura para poder auxiliá-los a interpretar as questões, as perguntas, os problemas e assim conseguir solucionar os seus problemas e coisas do tipo. Então foi muito interessante ver o projeto que essa professora desenvolveu, olha só, desde 2012 que ela desenvolveu, e ela disse que pôde perceber que quando eles associaram, quando eles fizeram essa conjunção desses dois tipos de ambiente, os alunos melhoraram quase que 100% nas suas interpretações, né? E o interessante também de utilizar a realidade aumentada é que ela não vai dissociar o aluno do seu ambiente real.
Na verdade, ela vai conjugar essas informações e você vai enriquecer com outras possibilidades. Muito bem, dona Júlia. Se tiver mais alguma outra pergunta, pode mandar, tá bom? Não, não. Por enquanto tem algumas pessoas relatando que o áudio está baixo. Melhorou? Aí eu acho, para mim ficou bem mais claro. Para a Daiane. Daiane Roberto, melhorou para ti? Ó, o Paulo tá perguntando aqui, Picos, isso mesmo, Piauí, Paulo. Foi um projeto muito legal que eu olhei e eu achei, nossa, maravilhoso. É da Tâmara. Deixa eu só aqui verificar. Isso. É da professora Tâmara Lins Milhomem. Um projeto muito bacana que ela desenvolveu com os alunos do Instituto Federal do Piauí, lá na cidade de Picos. Muito bom, né? Parabéns pela professora, que ela também ela demonstrou nas suas pesquisas que foi muito difícil encontrar, de certa forma, né, uma literatura que pudesse solidificar mais essas discussões. Então foi muito desafiador para ela e sem falar que é muito gratificante também, né? Fazer com que você consiga incentivar uma pessoa a ler e dessa forma ela vai ter autonomia, né? Ela vai ter liberdade. É muito gratificante. Muito bem, Joyce. Isso. Joyce, Tô dizendo que o áudio qual melhorou. foi a maior Oi. dificuldade da tua pesquisa? Eu lembro que tu começou a usar, a gente estava até, já estava utilizando algumas ferramentas dessas, a gente estava até participando de uma atividade com a professora Leoneide, Natal com Leitura de 2015, 2016, não lembro bem. Eu sei que tu, durante as nossas atividades organizando com os alunos, tu aplicava, Sim. gosta danada. Sim, eu lembro. Ah, eu apliquei em vários lugares já, porque eu achava muito interessante e eu achava muito fácil. Então, às vezes, eu me perguntava, nossa, por que que. Por exemplo, meu irmão ainda ia para a escola, né? O caçula. Então, eu ficava me perguntando, nossa, por que que os professores não fazem outras coisas assim em relação a, vamos supor, utilizando realidade aumentada para incentivar os alunos a ler? Então era muito dificultoso. E aí, quando eu conheci a realidade aumentada por meio do professor Márcio Carneiro, eu fiquei apaixonada. Eu disse, nossa, eu vou utilizar. Então eu usava na igreja, eu usava nos nossos projetos que a gente participava, eu utilizei na monografia. Eu gosto também de utilizar para fazer jogos. Eu nunca mais fiz, né? Mas em casa e também na igreja com as crianças, eu fazia jogos. Então eu pegava alguns marcadores que eu criava, né? Vamos supor, eu fazia um QR Code e eu colocava em alguns lugares e eu dava o celular para as crianças e dizia, olha, vocês têm que me achar, vocês têm que achar, vamos supor, enfim, uma casa. Vocês têm que achar uma casa. Aqui tem uma casa. Vocês têm que achar. Então elas saíam com o celular procurando nos marcadores e tal. E era muito interessante. E elas ficavam muito animadas. Às vezes a gente acha assim que, eu vou utilizar ferramentas tecnológicas para incentivar a leitura. Eu vou utilizar essas ferramentas na minha biblioteca. O pessoal vai ficar muito, como é que diz? Dispersas, as pessoas vão ficar dispersas, não vão prestar atenção. Na verdade, é o contrário. As pessoas acham tão diferente que elas vão querer conhecer mais. E elas vão querer voltar no outro dia para saber quais foram as novidades relacionadas àquela ferramenta que você utilizou. E isso é muito bacana. A Ustana está perguntando aqui se tu pode indicar outros aplicativos para a construção da realidade aumentada. Olha, tem o Augment, né? Eu não sei se Paulo, qualquer coisa, diga aí se a pronúncia está correta. Mas tem o Augment. É só vocês pesquisarem mesmo na Apple Store, ele já vai aparecer, é o primeiro. Ou então coloca realidade aumentada mesmo na App Store, é o primeiro que aparece. Ele é vermelho, é tipo um quadradinho vermelho. O Augment é um dos que eu recomendo, porque eu conheço, já utilizei, tá? O Aurasma não está mais em uso, né? Ele foi descontinuidade, então infelizmente não dá mais para utilizar. E ele é gratuito, gente, pode utilizar a biblioteca dele também, no caso do Augment. É bem interessante, mas como eu falei, vocês também podem fazer o upload
dos objetos que vocês querem utilizar. Então, vocês podem, eu quero utilizar a imagem da capa de um livro que não tem aqui na biblioteca do Aldman. Então, você pega a imagem que você quer e você sobe lá no Aldman e utiliza tranquilamente. Muito bem, dona Joyce. Eu acho que E respondeu se... as duas perguntas aqui dela, porque ela, Gustana, minha amiga, ela perguntou aqui, gratuito tem somente o que foi descontinuidade que utilizou na sua pesquisa, tu já respondeu. Eric Pires Tem outros também, gente. tem. Joyce, tu vai fazer uma listagem, aí a gente coloca no perfil, né? No nosso Faço perfil. sim. Aí o Stan acessa todos eles. Eric André pergunta aqui, além da realidade aumentada, você pretende trabalhar com inteligência artificial para incentivar a leitura? É uma pergunta interessante. Então, no momento, os meus projetos, os meus projetos estão sendo outros, né? Eu tô fazendo uma outra graduação aqui no Instituto Federal de Análise e Desenvolvimento de Sistema e a gente tem trabalhado com um grupo de pessoas que são deficientes intelectuais. Então, a gente está buscando, e o meu objetivo no momento está focado mais nesse público, é de utilizar de tecnologias, de jogos, seja jogos que utilizam de realidade aumentada, seja jogos que ensinem a construir algoritmos, mas para auxiliar esse público no desenvolvimento intelectual deles. Então, no momento, eu não estou pensando ainda na questão que o nosso amigo trouxe, no momento, mas sim futuramente, porque eu acho que é um tema muito interessante, né, que a gente Não dá precisa ideia. abordar. Não dá ideia. Mais alguma pergunta? A Josi Lemos te parabeniza, né, pela pesquisa e vê como alternativa para usar com usuários com deficiência intelectual, os autistas. Com certeza. Falando em relação a usuários com deficiência intelectual ou autistas também, tem uma aplicação em realidade aumentada que eles já fizeram e é muito interessante, que eu queria falar muito para vocês, é o livro de cores. Ele é um aplicativo, né, uma aplicação em realidade aumentada que você acessa e ele ensina a teoria das cores. Então, as cores primárias e as cores secundárias, quando você fica fazendo a junção das cores. E aí ele aparece em um objeto tridimensional, né, um objeto 3D, um camaleão. Então, de acordo com as cores que você vai modificando ali, em realidade aumentada, esse camaleão que está parece realmente que está na sua sala, ele vai se mudando de cor. Assim como é o próprio camaleão, né? Ele vai alterando, é bem interessante. Tem um outro também, que é... Esse é BR, tá, gente? É uma aplicação desenvolvida por nós brasileiros, que é o Sol-Ra, que é um sistema solar interativo, né, que o pessoal desenvolveu para falar sobre o sistema solar totalmente de forma interativa, também utilizando a realidade aumentada. É muito legal, é muito interessante, é muito fascinante também. Eu fico pensando, se eu fico fascinada, eu que sou uma pessoa de idade já, Verdade? imagina crianças, né? Isso, eu fico imaginando esse público infantil que já está nesse mundo, o que eles não vão achar, né? E tem um outro também, que esse aqui entra mais no contexto que a gente está falando do incentivo à leitura, que eu acredito que talvez você já tenha ouvido falar, porque ele é uma aplicação um pouquinho mais antiga. É o Imagine Book, que é um livro, tipo um livro didático, que vem com marcadores. Então, esses marcadores e referências que eu falei, ele já está no livro. Então, já está aqui coladinho no livro. E aí você vai lendo com o aplicativo do Imagine Book, você vai colocando sobre esses marcadores e vai aparecendo o ambiente interativo, o objeto tridimensional, coisas do tipo. Também é uma coisa bem interessante e é bem relacionado na RA com incentivo à leitura. E tem muitos outros exemplos, gente. Isso é muito interessante também. Alguma outra pergunta, Tiago? Acho que eu vi alguma pergunta. Não, não. A Ustana parabeniza, diz que a temática é muito interessante, deseja sucesso.
Quando ela crescer, vai aquecer assim. Gostana, como exercício, a gente quer ver tua atividade amanhã, viu? Tu executando Verdade. aplicativos na tua casa nessa quarentena. Ai, gente, eu tô vendo aqui, tem uma pergunta da Josi, da Cantanhede Josi. Josi Cantanhede, que ela perguntou assim: Joyce, você chegou a conhecer algumas experiências com óculos de realidade virtual? Tipo óculos de papelão? Sim, que é o Cadboard, né, que eu falei no início pra vocês. Sim, cheguei a conhecer, participei até de um curso que foi promovido pelo programa, eu acho que programa de pós-graduação em educação, aí na UFMA, onde a gente estava fazendo aulas, né, com o Google Glass. Então a gente utilizava aqueles óculos do Google, né, que a gente ficava só olhando assim para cima e fazia as modificações tudinho. E também era para utilizar o Google Glass no contexto de sala de aula. E utilizei sim, utilizei o Catboard, que é muito bacana. Até fiz um, gente. Porque na época que eu desenvolvi a pesquisa era um pouco caro para você comprar esses óculos de papelão. E também os outros óculos que aí, né, os de papelão era mais em conta. Então era um pouco caro e como a Djalda falou no início, era difícil porque não vendia por aqui. Agora vende nas lojas americanas. Você vai lá no site e você consegue comprar. Mas na época, assim como a Valéria teve a dificuldade de adquirir o livro em realidade aumentada. Por isso que a proposta da minha pesquisa era para que a gente criasse uma aplicação em realidade aumentada, que a gente não ficasse dependente desses materiais pré-prontos. Então, foi difícil eu adquirir, então eu fiz. Eu fiz o meu óculos de papelão. Na época tinha, e tem até hoje, né? Alguns, na Apple Store, tem alguns aplicativos que você pode visualizar como se tivesse com Cadboard. Então, você pesquisa lá, eu quero ver sei lá, o sol em realidade aumentada. Cadboard. Então ele vai dividir a tela para você. Se você tiver o Cadboard, você só encaixa o celular, coloca aqui nos olhos e contempla tudo. E é muito interessante, é muito legal. As crianças amavam. O Marco Antônio comenta aqui: a biblioteconomia avança com profissionais que são ousados e destemidos. Você está de parabéns por nos provocar a busca por novas ações. A Obrigado, professora parabéns a todos Neide nós, né? complementa aqui, né, tio? Tem o projeto e-book Kids RA, tem a série infantil Laurinha, a menina Lobinho, do autor Luiz Ianicelli, Diário dos Sonhos de Reinaldo Domingos. Professora Leoneide, especialista em literatura infantil, adquire várias coleções. Ela praticamente compra a Feira do Livro inteira. Eita! É especialista. Quando eu digo que ela é especialista. Ela é mesmo, gente, é verdade. A professora Leoneide tem. A Josi Nossa. que, né, confirma aí a sua fala, ela disse que sim, tem um custo, né, a gramatura. E aqui continua entrando o pessoal, né? E a gente já está com 7h50 da noite e aí vai ser aquele esquema. Se continuar perguntas, nós vamos encerrar, né? E depois nós voltamos. Se vocês quiserem continuar perguntando para a professora Joyce, continuem, porque aí a gente volta no próximo bloco. Tá, ok. Então, só voltando aqui para concluir um pouquinho do que eu tava falando, depois que eu criei enfim, finalizando, eu criei essas aplicações, essas aulas, eu deixei disponível no aplicativo e também eu utilizei um outro para também fazer a mesma aplicação, que foi o Wikitude Studio. Esse ainda está disponível, ele é uma versão para desktop, que você baixa no seu computador e você faz as edições. Ele é um pouquinho, de certa forma, um pouco mais dificultoso para utilizar, mas nada que um tutorial no YouTube ajude a gente, tá? Esse é interessante para caso você vão trabalhar, por exemplo, num ambiente de biblioteca, onde você tem vários computadores disponíveis, então você pode estar utilizando e tem que ter a webcam, tá? A gente tem que ter a câmera, senão não tem como, né, fazer a leitura.
Então, é interessante utilizar esse, porque você utiliza no próprio desktop, você faz as aulas, tudinho, e com uma webcam, uma câmera, você consegue fazer essa interação dentro da sua biblioteca. Caso não tenha tablets, smartphones e outros tipos de tecnologias que você pode estar trabalhando. Então, utilizei tanto a Aurasma quanto o Wikitude Studio, esse ainda está disponível, são totalmente gratuitos. Tem bibliotecas que estão disponíveis para vocês fazerem as alterações, para vocês criarem tudo do zero, é muito interessante, é muito bacana, tá? Eu sei que no começo talvez pareça um pouco dificultoso, mas quando a gente começa a mexer, a gente aprende de forma bem intuitiva mesmo, tá bom? A Josi Cantanhede fala assim, comenta aqui. Minha pergunta foi pelo fato dela ter um filho adolescente, o Vitor, e nas nossas atividades sociais tentamos criar. Esse projeto foi parado e com sua fala me deu motivação para isso. O meu filho tem habilidade. Ah, sim. A professora Leoneide comenta aqui que a pesquisa da Valéria Pacheco, ela analisou o livro Good Night, Led, de Bradley Bradley Green. C. Green. O Manuel Messias, ele pergunta aqui, como você vê essa questão de realidade aumentada pode ser explorada nos cursos de biblioteconomia? Olha, eu vejo várias possibilidades, né? Uma delas, que foi a principal que eu vi no momento da pesquisa, na verdade foi até uma inquietação para poder fazer essa pesquisa, foi porque, assim, nós lá no curso de Biblioteconomia no Maranhão, nós temos disciplinas, por exemplo, a de Formação e Desenvolvimento de Coleção, a gente tem a disciplina de Formação de Leitores, não é isso? Confirma aí, Jaldo. A gente tem a disciplina de Formação de Leitores, e eu lembro que uma das inquietações que a gente tinha em sala de aula é que a gente tinha pouca prática no contexto de incentivo à leitura ao nosso usuário. Então, eu lembro que na nossa turma, eu acho que você estava na minha turma, a gente foi para a Associação de Moradores, na época até na minha comunidade, na Vila Lobão, onde a gente foi fazer esse... Lembra? A gente foi fazer esse projeto de leitura com os alunos. E uma coisa é a gente estudar na teoria, outra coisa é na prática. Então, na teoria é tudo muito, muito bonito, é tudo muito fácil. Eu não estou desmerecendo a teoria, nunca, jamais. Ela nos ajuda, ela nos basila perante as práticas que a gente vai ter. Então, a gente sentia muito a necessidade de ter mais trabalhos dessa forma. Por isso que eu tenho um grupinho, né, que é eu, Djalda, Dulce, Ellen, Janailton, que a gente sempre participava desses eventos que eram promovidos pelo departamento, a professora Leoneide na frente, pelo PET, professora Cléa. Então, onde tinha esses tipos de projeto, a gente estava participando, que era para poder estimular e ter esse tipo de discussão, esses tipos de tecnologias aplicados. Nós Djalda tá temos querendo? por minutos, está aqui o cronômetro me alertando que vai já encerrar. Estou avisando que Joyce vai continuar aqui com a gente, né, Joyce? Vamos continuar a conversa por mais uma meia hora. No próximo bloco, vamos encerrar aqui esse bloco, mas vamos voltar em seguida, tá? Tá, Joyce? Tá, Manuel, eu ainda não terminei sua pergunta, ainda não respondi sua pergunta, Manuel, volta lá. Tá bom. Professora Leoneide falou bastante aqui. Ai, gente, a gente fez muita coisa com Dulce. Eu fiz muita coisa com a professora Leoneide, com a professora Cléia. Nós, né, Joyce? Isso, nossa, bastante. Joyce foi Tem sempre uma muitas perguntas. acelerada. Joyce me deu muito estresse porque ela era muito acelerada. Eu sou um pouco mais calma. Nunca me esqueço do Guia da Coruja, que tu marcou uma coletiva lá com o povo da UFMA. Meu coração disparou piedade. Guia da Coruja. Rapaz, quando eu me lembro dessas coisas, eu nem dormi. Então, gente, daqui a pouco a gente volta com os dois, tá? Vai encerrar agora. Gente, levem as perguntas. Eu vi que Dulce fez uma pergunta. Eu vi A Leonete que... falou também e não dá pra gente acompanhar tudo. Isso. Nós Levem estamos... essas perguntas pro outro para eu poder responder, tá bom? Teve a pergunta do Eric Pires também. Vamos lá.
Acabou. Tchau!